Amanhecer com notícia de aumento de gasolina é um tapa na cara da sociedade, mas prepara aí, viu? Pode se preparar porque, apesar de época de eleições, o país quebrou. Não só o país quebrou, mas o mundo quebrou. E quem vai pagar a conta somos nós, né? Você não tem a dúvida que, depois de raspar o tacho para atender a população, o brasileiro vai ter que pagar aumento de gasolina, vai ter, já paga aumento abusivo em compras de mercado, não é? Já há uma clara redução de ganho de pessoas em todos os níveis, né? Quem sofre mais é a classe mais pobre, que não tem dinheiro para comer. Essa é a grande realidade, né? Mas afeta todo mundo, porque aumento de gasolina acaba, por consequência, provocando uma série de efeitos de aumento em cascata, né? Vai para tudo. Não sei se o diesel vai aumentar também ou se seguram a proposta de aumento do diesel. Se aumentar o diesel é um horror, né, para os nossos irmãos caminhoneiros e para o repasse de preço a tudo que você consome hoje em dia. Principalmente alimentos, já está difícil. Você, para comprar 1 quilo de arroz e feijão, você tem que ir com a avalista no mercado. Olha, você tem que ou então deixar sua casa com calção, deixar o seu carro. Aliás, o cara, para botar gasolina, vai ter que deixar o carro de calção no posto. Olha, pendura aí para mim, se não dá para eu pagar, eu vou penhorar meu carro, porque não vai dar para pagar. Tem carro que o cara tem aí, se ele botar gasolina num Fusquinha, o preço do tanque é o preço do Fusca, ou da Brasa, ou sei lá, dos carros mais antigos. É uma tortura isso. Mas esse vírus, ele arrebentou com o mundo inteiro, tá? Essa é a grande realidade. Tanto que a grande discussão, por exemplo, na Espanha, e é uma discussão não só na Espanha, mas na Europa, é se fecham de novo ou se não fecham de novo. Porque eles abriram e está provado que o vírus voltou. Madrid tem 1 milhão de pessoas confinadas e estão querendo confinar a cidade inteira. Confinamento é o seguinte, é quarentena e botaram um exército para testar as pessoas e a polícia para ver se o cara está realmente confinado em casa, se alguém que não precisa sair de casa está saindo, se alguém que não é de atividade essencial está saindo e pronto, acabou. Estão querendo aplicar multa de até 10 mil euros para quem não usa máscara e daí por diante. Está fechando pra caramba a Espanha, que está sofrendo com aumento de casos de uma maneira brutal. A França, outro dia, teve uma explosão de casos. Quase 14 mil casos, metade dos casos que acontecem no Brasil e Estados Unidos, normalmente os dois países onde tem mais mortos até agora. Os europeus, repito, abriram e o bicho voltou. O mesmo que aconteceu praticamente aqui, nas praias brasileiras, né, infestadas de gente para todo lado. As pessoas acharam que, olha, fez-se a luz aqui. Alguém pediu para ligar a luz aí, Martílio? Você estava vendo a imagem lá? Fez-se a luz aqui. Pior, né? Porque eu no escuro fico muito melhor do que com luz. Mas no escuro estamos todos nós, essa é a grande realidade. O mundo vai enfrentar um período terrível. Nesse país onde ainda se rouba muito do dinheiro público, nesse país onde se aplica mal o dinheiro público, nesse país onde os governantes normalmente prevaricam, tá? Usam mal o dinheiro público, nesse país onde há um desmando lamentável, principalmente da nossa classe política, que insiste em cortar tudo, mas não corta na própria pele, com reforma política que todo mundo vem pedindo há muito tempo e até agora simplesmente não aconteceu. Não tem reforma política nesse país. Eles não querem perder as benesses deles. Eles querem cortar na carne do povo, mas na própria carne os políticos não cortam. Em absoluto, em momento nenhum, você vê político falando em cortar na própria pele, né? Eu vou ter que ligar o ar-condicionado aqui, porque está um calor terrível. Hoje deve ser recorde de calor, daqui a pouco a garrafa liga para o CGE, porque parece que está um calor imenso. Pelo menos eu estou sentindo muito mais que nos outros dias. A mesma coisa deve estar acontecendo com você aí. Mas calor e sufoco está passando o povo, e vai passar muito mais.
Porque, eu repito, os políticos vão cortar por último no deles. E no nosso vai sobrar todo dia um aumentozinho de alguma coisa. E gasolina, amigo, ou o cara tem ou o cara não tem. O carro não anda sem gasolina. Você pode rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, pode ir numa encruzilhada, pode fazer o que você quiser, dependendo da sua religião. Que você não tem gasolina, o carro não anda. Como é que o cara vai andar? E quem depende do combustível para trabalhar, o que ele vai fazer? Repassar por exemplo, o taxista, o motorista de aplicativo, vai repassar para o cliente o preço? Os caras não estão nem pegando táxi e nem usando aplicativo mais. Imagina se repassar para o preço o aumento da gasolina, aí que ninguém pega. Então, eu não sei o que dizer. É um descaminho realmente muito grande. O dirigente político, ele trabalha vendendo esperança, não é? Esperança, promessas, dívida que nunca pagam. E é assim que ele te mantém no cabresto. Olha, te oferecendo um mundo melhor, que nunca vem, você já percebeu isso? Olha, vai ter uma cidade sem buraco de rua, hein? Olha, onde tem enchente não vai ter mais. Olha, você vai ver que vai ter gente, por exemplo, vendendo, se chover, do jeito que é previsto para o mês de novembro, e as eleições são em novembro, você vai ver que vai ter gente que vai acabar com enchente, vai virar São Pedro. Ou não vai chover tanto, ou se chover não vai alagar, e daí por diante e tal. Então, como é que o governante te mantém no cabresto? Te oferecendo alguma coisa que ele não vai entregar, te prometendo alguma coisa que ele não vai conseguir fazer. E depois de uma pandemia, menos ainda. Até por isso eu repensei a minha possibilidade de sair candidato a alguma coisa, porque eu falei, pô, já pensou se pegar uma cidade como São Paulo, administrar uma cidade como São Paulo? É quase que impossível para quem já foi administrador, para quem tem um conhecimento de administração pública, um cargo executivo que é a terceira maior cidade, a terceira maior renda do Estado brasileiro, não é? Primeiro é o governo central, depois o Estado e depois São Paulo. Quer dizer, você administra uma grana enorme e já fora de época de pandemia, esses caras usam mal pra caramba o dinheiro, tanto que toda a prefeitura chega no final do mandato de algum prefeito, você vai ver tá quebrada. Mas como? Se a grana que entra aqui é descomunal, é um dinheiro enorme, o dinheiro que é movimentado aqui. Como se as verbas são fantásticas? Muito disso é incapacidade, incompetência e mau uso do dinheiro público. Foi diferente essa gestão? Acho que não. Se você fizer um balanço, eu acho que não. Foi até pior também porque pegou a pandemia, mas também por incompetência. Então, amigo, eu não sei como é que vai ficar a coisa daqui para frente. Eu só sei que ou a gente se acostuma com uma situação de muito mais dificuldade, e o brasileiro já está resiliente com isso, né? O brasileiro já está acostumado a levar ferro, porque esses caras vão continuar fazendo reforma tributária, por exemplo. Já me passaram a informação que a reforma tributária apresentada pelo governo, diferente daquela do Baleia, é uma reforma tributária que o seu ministro Paulo Guedes conseguiu enfiar a tal de CPMF dentro da reforma tributária, né? E jogou a bola nas mãos do Congresso Nacional. O Congresso é quem vai decidir. Passou a reforma tributária, que é fundamental para o país, passa também a CPMF enfiada a goela abaixo pelo ministro Paulo Guedes, que acha que está administrando aqui um país onde a economia é a maior economia do mundo. Não é, porque a gente tem muito roubo, tem muito descaso, tem muita barbaridade. A gente viu isso com gente sendo presa, com gente perdendo o cargo de governador, com gente ameaçada de perder o cargo de prefeito, com roubalheira pra caramba. A gente viu isso na pandemia, coisa que eu jamais imaginei que fosse acontecer numa época de pandemia, esses caras exagerarem e meterem a mão no pote com tanta gente morrendo ou tanta gente contaminada pela doença e tanta gente quebrada pela administração horrível que nós tivemos da pandemia, na maioria dessas prefeituras e governo do Estado, que fecharam os estados numa época indevida, fecharam as cidades numa época indevida, onde todo mundo já estava sendo caminhando para a contaminação ou contaminado,
né? Como é que você faz carnaval de 50 milhões de pessoas aqui, depois prende todo mundo? E assim foi no Brasil inteiro, Salvador, Recife, Manaus, eu vivo repetindo isso. Então nós estamos bem piores do que começamos. Agora, tomara que o Congresso dê uma canelada no Paulo Guedes e não aceite passar a reforma tributária com essa proposta de CPMF dentro da reforma tributária. Se quiser aprovar, aprova com veto na CPMF. Porque a reforma tributária é importante? Ela é importante. Haveria outras reformas mais importantes, como a reforma política, que político não vai fazer nunca. Você acha que eles vão querer perder a mordomia que eles têm? Evidente que não, claro que não. É aquilo que eu falei. No deles, nada. No nosso passivo, né, sempre será maior o impacto. Então, tomara que esses parlamentares tenham a consciência de que o brasileiro não aguenta engolir mais imposto de jeito nenhum. Paulo Guedes, quando ele diz que a CPMF só vai atrapalhar os ricos, ele não diz a verdade. Não é que vai atrapalhar os ricos. O rico que for atrapalhado pela CPMF, que vai acontecer? Ele vai pegar, é o que eu falei do aumento da gasolina, ou do combustível, do diesel e tal. Ele vai pegar o aumento que ele teve de gasto com transação financeira e enfiar em cima de você. O dono do mercado vai cobrar mais caro o quilo de feijão, vai cobrar mais caro o quilo de arroz, que já está nas alturas o preço do alimento. Né? O cara que tem o restaurante vai fazer transações financeiras, ele vai ter que repassar para você a CPMF, não é? A roupa que você compra vai ficar mais cara por causa da CPMF, porque os caras vão fazer mais transação financeira no mercado de roupas, não é? E você vai pagar mais caro por tudo. Você acha que o cara que vai realmente ter o seu negócio afetado pela CPMF não vai passar para alguém? Evidente que vai. Isso vai favorecer também uma coisa que se chama transação financeira quase que direta. O cara tira dinheiro no banco e ele mesmo paga em dinheiro o que ele tem que pagar. Isso significa um crash, aí, uma quebra no sistema econômico normal, que é você fazer transferência, você que tem que mandar um dinheiro para o filho, você manda, você que tem que pagar alguma conta, você paga, e paga duas vezes, tá? Às vezes até 3, até 4. Isso vai diminuir. Diminuindo o movimento bancário, você acha que o banco vai levar ferro? Não, quem vai levar ferro é você. Então, CPMF é um imposto que afeta todo mundo. Não é uma verdade, eu não vou chamar o ministro de mentiroso, porque não cabe a mim dizer isso, mas não é verdade o que ele está dizendo, que CPMF é só para rico. Isso você não pode engolir, porque você vai acabar pagando o que alguém vai pagar mais. Você pode ter certeza disso, mas você pode ter certeza. E os poderosos sempre têm mais poder, e o pobre é sempre o cara que se ferra mais na cadeia alimentar do sistema econômico, principalmente numa época em que se está brigando por migalhas que caem da mesa dos mais ricos. A pessoa está brigando por migalha que sobra da mesa do mais rico. Esse é o grande detalhe. Só avisando o pessoal aí que essa imagem está digitalizando desde quinta-feira passada. Só avisando se as pessoas não estão vendo. É muito bom para o YouTube, a gente tem imagem. Está digitalizando aqui, tem problema de internet aí que precisa ser consertado aí. Mas é só para avisar, para a gente servir, como sempre serviu muito bem, o telespectador, o ouvinte do Sistema Bandeirantes de Comunicação. Por isso que o público do Sistema Bandeirantes é fiel, porque a gente entrega um serviço de primeira qualidade. Se não viram ainda que a câmera está digitalizando desde quinta-feira, eu quero avisar que está digitalizando desde quinta-feira. Quem está digitalizando também é o ministro Paulo Guedes, que realmente está pisando na bola. Pensei que esse cara fosse realmente fazer um bom trabalho, mas parece que ele governa para os de sempre, né? O pobre é que fica no fundo da cadeia alimentar. Tanto que o Bolsonaro quase que deu uma canelada num cara do ministério dele, quando ele disse, não vou tirar dinheiro de paupérrimo, de sujeito que não tem dinheiro para comer, para dar para o cara que é mais pobre, um pouco menos pobre, vamos dizer isso, né? Foi uma canelada que o Paulo Guedes entendeu,
não é? Disse que não era para ele o cartão vermelho, mas na verdade o cartão vermelho estava sendo apontado para ele mesmo. E se ele não aprender a governar para o povo, ele já está passando da hora de merecer um cartão vermelho. Essa é a grande realidade. Vamos ver até quando o presidente da República vai aguentar o Paulo Guedes, que se transformou num faz-tudo do governo e começou a fazer tudo, só que de uma forma a fortalecer os mais fortes e enfraquecer os mais fracos. Quer dizer, somos nós. Essa é a grande realidade que está acontecendo na economia. Tem uma proposta de um deputado, que eu não sei se o Garrafa mandou o nome do deputado aqui, eu não sei, não tenho tempo para ver, é do Ricardo Madalena, isso, do PL, que é uma coisa que eu venho falando há muito tempo. Parabéns ao deputado por apresentar essa proposta, não sei se vai passar, mas radar é uma coisa cujo objetivo tem que ser de educar as pessoas, né? E não penalizar as pessoas que não têm mais dinheiro nem para comer, meu. Imagina o cara ficar pagando multa toda hora aí. Por quê? Porque os radares são escondidos, ficam atrás de folha de árvore que você não vê, ficam atrás de poste que você não vê, fora os radares ocultos que colocam nas pistas, né? Então, esses radares ocultos que eles vão mudando de local, não é? Esses radares, às vezes, até ao invés de educar e evitar acidentes, o que acontece? Esses radares provocam acidente. O cara está lá, numa velocidade um pouco maior que a da pista, quando ele vê o radar, mesmo na velocidade da pista, quando o cara vê o radar, ele breca. E quando ele breca, pode ocasionar acidentes, o que vai na contramão da história. E já passou da hora das pessoas entenderem que os radares espalhados pelas estradas e pelas cidades brasileiras já têm uma perspectiva orçamentária. Eles não querem educar ninguém, não. Tanto que o dinheiro usado por essas multas enormes e que já fazem parte do orçamento, o cara entra, olha, esse ano nós vamos faturar 13 milhões só de multa aqui em São Paulo. Mané, e se houver uma enchente aí que dure 20 dias e os carros não puderem trafegar, e se houver uma pandemia como houve agora, eu até agora pedi para o Garrafa e ele só não conseguiu, porque ele é um excelente produtor, estou falando que a câmera está digitalizando aí, não sei se é só aqui ou se é no ar também, isso me incomoda. Me avisem aí se está acontecendo no YouTube também. Você que é do nosso YouTube pode usar o nosso WhatsApp para passar essa informação. Então, o dinheiro do radar, como é que pode ser perspectiva orçamentária? Vou ganhar 12 milhões esse ano com multa. Como é que você sabe que você vai ganhar 12 milhões? Olha, é pela média e tal. Eu pedi para o Garrafa e até agora ele não me respondeu, porque ele não conseguiu, porque ele tentou várias vezes e com certeza não conseguiu. Falei, quanto é que os caras arrecadaram nos 2 primeiros meses de pandemia com radar, com multa? Eu queria ver, se fosse transparente, a prefeitura mostrava, não é? E o governo mostrava também, porque a circulação no primeiro mês, principalmente da pandemia, ela foi baixíssima. Pessoal com medo, não das autoridades, mas de pegar o vírus, o pessoal ficou mais em casa. Não havia circulação de veículos como há naturalmente. Mas também a gente não sabe se de repente a arrecadação foi a mesma ou maior. O que provaria o que eu estou dizendo, que os caras, independente de a multa ser aplicada fisicamente ou não, com razão ou não, operam o nosso bolso, não é, em favor do Estado. E outra coisa, é lei que todo o dinheiro arrecadado com multa desses radares infames que existem em todos os lugares e que não tem objetivo nenhum de evitar acidente, coisa nenhuma, entendeu? Você devia mexer no Código do Trânsito e ao invés de deixar o Código do Trânsito mais leve, você devia, por exemplo, o cara que matar alguém quando estiver bêbado, ou você acha que um cara bêbado ele vai respeitar o radar? O cara devia ir preso. Responder por homicídio doloso e não com dolo eventual, como sempre acontece. O cara bêbado, sem razão, atropela, mata 12, 13 pessoas e é dolo eventual, é sem intenção de matar, porque ele estava de carro, não estava de arma. É aquela história daquela propaganda antiga, uma arma, o carro vira uma arma, né? O carro na mão do bêbado vira uma arma. Então, lei
o principal objetivo de parar o crime é lei. É o princípio coercitivo da pena. Se você comete um crime, você vai pra cadeia. Não adianta você ficar multando o cara. Esses caras que matam pessoas, quantas multas eles tomam no mesmo dia antes de matar 12, 13 pessoas, ou uma, ou duas, passando por radares a milhão, né? Você acha que radar para bêbado? Então tinha que ter lei, e não afrouxar a lei, mas sim endurecer a lei. Né? Botar o cara na cadeia mesmo. Aleijou, matou, bêbado, vai pra cadeia. Pronto, acabou. Aqui não acontece isso. Tá? Então, a lei é fraca e eles querem, o objetivo é só grana. Esse é o objetivo. Então, parabéns ao Madalena do PL por essa perspectiva de termos aprovado uma lei que seja mais justa, em que o cara teria o posicionamento dos radares, eu não sei de que forma vai ser feito isso, antes de fazer uma viagem, por exemplo, sei que tem um radar aqui, sei que tem um radar ali, sei que tem outro radar lá, isso vai funcionar para o cara reduzir a velocidade durante todo o trajeto que ele vai traçar, como se fosse um plano de voo, né? O piloto não sai com um plano de voo, você sai com um plano de voo para fazer a viagem também. E pronto, acabou. Traça aí o seu destino e vai reduzir a velocidade da maioria das pessoas e vai reduzir a possibilidade de acontecer acidente exatamente por causa do radar. E esses caras nunca usaram, né, o dinheiro arrecadado pelas multas com campanha educativa. Qual foi a última vez que você viu uma campanha educativa na TV, em jornal, revista ou rádio? Olha, não beba aí para dirigir. Olha, o número de mortos esse mês foi tanto, provocado por pessoas inconsequentes. Olha quantos crimes acontecem nas rodovias e nas cidades e tal. Não tem campanha para isso. Se beber não dirija, não ouço falar isso há 200 anos. Há 200 anos, né? Eles não aplicam uma campanha educativa em quem comete erros no trânsito. Eles usam o dinheiro para cobrir buraco de outros lugares que ou roubam ou então usam muito mal o dinheiro público. Isso é, no mínimo, lamentável. É, no mínimo, muito triste. Entendeu? Então, eu acho que essa é uma iniciativa legal da Assembleia Legislativa de São Paulo. Vai partir para a aprovação do Dória, que eu duvido que o Dória vai aceitar. Duvido que o Dória vai aceitar. Porque vai significar menos arrecadação. Só lembrando ao governador que em 2022 tem eleições. Só para lembrar. RB fechada com você.